Dando continuidade ao nosso estudo sobre instrumentos e dispositivos de controle de caldeiras, vamos falar agora sobre medidores de pressão. Um dos instrumentos bastante importantes para o operador é o indicador de pressão, né? Até porque a caldeira tem uma pressão máxima de trabalho admissível, que é a PMTA, né? E nós precisamos ter sempre um indicador de pressão de fácil acesso, fácil visibilidade, fácil leitura, para que o operador possa monitorar, né? Ele possa ao tempo todo estar observando, estar certo de que a pressão está dentro dos limites operacionais. Okay? Então isso aí é muito importante. Para isso nós temos aí os manômetros, né? Indicadores de pressão. Normalmente se recomenda que você tenha um manômetro com um diâmetro, né, bastante grande, no sentido que você possa enxergar da onde o operador estiver, do posto de trabalho dele, ele poder acessar, né? Quer dizer, um manômetro muito pequeno, totalmente inviável. Okay? Existe aí no mercado diversos tipos de manômetros, materiais de construção, pode ser totalmente inox para ambientes mais severos e assim por diante. Como que o manômetro funciona, né? Um manômetro de tubo Bourdon, né? O tubo Bourdon, ele consiste de um tubo com seção oval e que poderá estar disposto em forma de C, espiral ou helicoidal, submetido à pressão a ser medida. Então, você tem aqui, nesse caso aqui, é um Bourdon em formato de C. Ele tem um mecanismo aqui com pinhão, coroa, que quando ele recebe uma pressão aqui, ele tende a girar esse mecanismo e, por sua vez, gira o eixo onde está o ponteiro. Aqui a mesma coisa, porém, ele tem um formato em espiral. Ok? Como eu falei, ele tem um aspecto assim, oval, né? A seção dele, do tubo Bourdon, e na medida que ele é pressurizado, ele tende a se endireitar, né? E isso faz com que haja um movimento no sentido dele abrir, né? Então, esse C aqui, ele tende a se abrir dessa forma, gerando assim um movimento que vai praticamente girar o pinhão coroa e vai girar o ponteiro, ok? Esse sistema é um sistema bastante utilizado, né? E ele permite, inclusive, a calibração através desses parafusos aqui dentro, que vocês estão vendo aqui, ó. O próprio ponteiro ele pode ser reposicionado, onde você ajusta tanto o ponto zero dele, como você ajusta a pressão final. Então, primeira coisa, gente, manômetro tem que estar calibrado, fundamental. Eu trabalhei muito tempo em indústria e sei que é difícil achar um manômetro bom, né, que esteja funcionando, que dirá calibrado, né? Mas caldeira não tem negociação, tá? O manômetro tem que estar com a escala adequada, ele tem que estar, enfim, funcionando, calibrado, com seu certificado dentro da validade. Até porque a NR13 ela é muito clara, né? A falta desse indicador de pressão numa caldeira, falta ou equipamento defeituoso, tá? Inadequado, é risco grave e eminente, tá? Não tem meio termo. É importante, gente, que os indicadores de pressão eles têm uma faixa de utilização adequada. Nós que trabalhamos na instrumentação, né, normalmente nós recomendamos o quê? Que se utilize o segundo terço do manômetro. Ou seja, se aqui eu tenho uma escala 0, 1, 2, 3, 4, esse manômetro vai trabalhar bem a partir de 1 kg aqui, 1,5 kg, 2, 3,5 kg, nessa faixa. Ah, mas o meu processo eu trabalho lá com meio quilo. Não é adequado, tá? Meio quilo. Porque eu já estou aqui no começo da escala,
nessa região aqui, realmente, a precisão dele já é menor. Vou trabalhar com 3,5 kg, também não é interessante, porque aí o meu limite aqui já está quase no máximo, que vai até 4. Ah, mas então o que eu vou fazer? Se eu trabalho com 3,5 kg, eu preciso mudar o manômetro com a escala aí, da ordem aí de 0 a 8, por exemplo, né? Ok? Porque realmente 0 a 4 não atende. Para trabalhar com 3,5 kg, eu preciso de uma escala maior, né? Então isso é importante, né? A escala dele é adequada, né? Manômetro aferido e assim por diante. Ok? O próximo instrumento, tá, de pressão, vamos falar, é o pressostato. O pressostato ele é um instrumento de medição de pressão utilizado no sistema de proteção da caldeira, né? De processos em geral, mas particularmente da sua caldeira. Então, a função básica é proteger a integridade da caldeira contra sobrepressão, né? Ou também subpressão aplicada aos mesmos durante seu funcionamento. Então, quanto ao intervalo entre atuação e desarme, os pressostatos podem ser fornecidos com diferencial fixo ou diferencial ajustável, né? E o diferencial fixo, ele já vem de fábrica, né? Ele tem apenas o ponto de ajuste que você vai ajustar, que é o set point, né? O ponto que ele vai atuar, quer dizer, a pressão chegou no valor máximo, ele manda um sinal e vai, por exemplo, cortar o combustível, tá? No diferencial fixo, o intervalo entre os pontos de atuação e o desarme é fixo. Então, não tem como você regular esse intervalo. Já o pressostato com o diferencial ajustável, você pode ajustar não só o set point, mas o ponto de controle da pressão que você quer ajustar, mas também o intervalo entre o ponto de atuação, tá, e o de desarme. Ok? Então, você gera aqui, você regula meio que um tempo morto aqui, né? Entre o ponto de atuação e o ponto de desarme do sistema. Okay? Os pressostatos, gente, eles são constituídos em geral por um mecanismo, ele tem um sensor, inicialmente um sensor de pressão, que é uma cápsula, né, que está aqui embaixo, estão vendo aqui. Essa cápsula, ela mede a pressão, ok? Gera uma força aqui em cima que vai contra uma mola, né? Vai exercendo uma pressão contra uma mola aqui. E nessa mola a gente vai fazer o quê? O ajuste da pressão de trabalho através de um parafuso aqui. Ok? Então aqui nós temos uma escala, essa escala aqui da pressão de ajuste, né? Então, por exemplo, você tem uma caldeira trabalhando com 10 kg. Aí você quer que com 11 quilos o pressostato desarme. Então, ele vai ser ajustado para 11 quilos. Né? Com 11 quilos é o ponto de atuação dele. Nós temos aqui essa mola, ele vai ser calibrado para 11 quilos. Ok? E, logicamente, essa mola aqui, a faixa dela deve estar de acordo com os 11 quilos que você necessita. Ah, mas eu tenho uma caldeira de 20 quilos. Provavelmente vai ter que ter uma outra mola aí, um outro modelo, para trabalhar com 20 quilos e assim por diante. Okay? É um dispositivo simples, porém é um dispositivo bastante importante, né? Ele tem que ser sempre verificado nas paradas, para ser feita a manutenção preventiva, né? Até porque essa cápsula, esse sensor aqui, pode sofrer algum tipo de entupimento, né? Sujeiras. Esse mecanismo também, mola, etc., que pode, se necessário, recalibrar, enfim. Ele necessita de manutenção, necessita de uma inspeção juntamente com os outros dispositivos da caldeira. Okay? Aqui já é um outro modelo, né, de um outro fabricante. Também tem aqui a tomada de pressão, as escalas, né, regulagem da pressão de atuação, regulagem do diferencial. Aqui vocês estão vendo a instalação, né? Se recomenda aqui colocar esse selo aqui mecânico, né, que é um tubo
forma aqui de espiral, né? Alguns chamam de rabo de porco, ou seja, é um dispositivo que cria um selo natural aqui, líquido de água, e evita o contato direto do vapor com o sensor aqui do pressostato. Okay? Aqui ele nos orienta aqui através desse desenho, o fabricante, no sentido de manter esta posição aqui e não essa, né? Para uma maior eficiência do selo mecânico aqui. Ok? Eu quero mostrar para vocês também esse outro modelo do pressostato que eu achei interessante, porque ele tem uma dupla função, né? Na verdade, esse modelo aqui ele permite que você tenha um sensor de pressão alta, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui um outro sensor para modular, para controlar o queimador, para controlar a chama. Então é interessante, porque é como se eu tivesse aqui dois pressostatos num único equipamento. Isso é possível, gente. Por quê? Porque vejam vocês que eu tenho dois sensores distintos. Um para a pressão máxima e o outro para fazer a modulação da chama, da combustão, do queimador. Tá? Então, eu tenho a regulagem do set point. Qual é o ponto, a pressão que eu quero que ele faça, a atuação dele, né? O diferencial também, posso regular aqui, entre a atuação e o desarme. Ele poderá ter o reset manual. O reset manual é que uma vez que ele atuou, uma vez que ele cortou a chama, cortou o combustível, ele só vai religar se a gente fizer o rearme manual, né? E ao mesmo tempo ele tem aqui o controle, o sistema de controle para a modulação da chama. Então ele vai, em função da pressão aqui, quanto maior a pressão, menor o consumo. Quanto menor for a pressão da caldeira, significa que você está tendo um maior consumo. Então ele vai modular a chama, ele vai dar um sinal aqui específico para fazer a modulação da chama, conforme a necessidade de um consumo maior ou menor de vapor. Tá? Aqui vocês já tinham visto esse desenho, aí mais uma vez, ó, esses dois aqui, na verdade, seria atendido as duas funções por um único pressostato, que foi aquele que eu mostrei. Como é que funciona o pressostato de modulação de chama? Bom, ele também mede a pressão, né? E ele vai mandar um sinal proporcional ao quê? A intensidade dessa pressão aqui. O quadro de comando, por sua vez, vai receber esse sinal e vai saber se a pressão está alta, baixa, muito alta, em que ponto está essa pressão e qual a intensidade da chama que eu preciso modular, que eu preciso regular para atender aquela demanda. Então, se eu tiver uma pressão muito baixa, significa que estou tendo uma demanda alta pelo processo. Então ele vai praticamente mandar o maçarico aí aquecer ao máximo, né? Maior vazão possível de óleo e ar. Se eu tenho uma pressão muito alta, ele vai fazer o quê? Pressão alta, o consumo é baixo. Então ele vai reduzir essa queima, vai reduzir essa chama a praticamente o valor mínimo. E se eu tiver um consumo intermediário, ele vai mandar um sinal para a chama intermediária. Ou seja, ele vai modular, ele vai fazer com que a chama seja proporcional ao sinal que vem, o sinal modulante, representativo aqui da pressão. Tá? Ok? Graficamente seria isso aqui, ó. Eu tenho a pressão aqui, né? E aqui eu tenho a corrente de modulação, né? Que vai justamente controlar a combustão. Então, vai de 4 a 20. 4 mA seria o quê? Uma combustão menor possível. 20 mA seria a combustão máxima possível. Então a combustão varia aqui entre 4 e 20 mA, a chama vai de mínima até a máxima.
Quando a pressão está baixa, eu tenho consumo alto, que é o inverso, né? E o pressostato modulante vai me mandar ali um sinal máximo de 20 mA para tacar fogo na caldeira, o máximo possível. À medida que o consumo vai diminuindo, a pressão vai subindo. A pressão subindo, ó, olha aqui, ó, o sinal para a combustão, para a chama, vai diminuindo. A pressão chegar a um valor aqui, vamos dizer, máximo aqui, possível, significa que aqui eu tenho uma demanda mínima possível. A pressão muito alta. Ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a combustão ao mínimo possível. Então, existem sistemas de controle que simplesmente ligam ou desligam o queimador. Nesse caso aqui, a vantagem é que você modula. Você tem um controle proporcional, diversas posições de abertura do combustível, diversas intensidades de chama, para atender a demanda em tempo real. Tá, gente? Essa seria a vantagem principal desse pressostato modulante. Tá? Por hora, vamos ficando aqui. Até a próxima videoaula.